apresentando os pedidos de oração nesta noite, sabendo que Ele é fiel para cumprir. Nós vamos estar orando nesta noite em nome de Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. Nos corações, como o Senhor tem feito a sua vontade. Nesta noite nós queremos te apresentar as nossas petições, Senhor. Trabalha em nós, por nós e através de nós. Veja o teu povo agora que se encontra na tua presença, Senhor, unidos e reunidos em um só propósito. Jesus, tu és o Deus que sonda e que conhece. Tu és o Deus que estás perto, mas também estás longe. Tu és o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Nesta hora, esse é o som dos corações que estão orando a ti. Jesus, recolhe cada lágrima, cada oração nesta hora, porque eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir, Senhor, as suas promessas. Muitas vezes não entendemos o propósito, o caminho, a trajetória, porque muitas vezes ela se torna difícil, cansativa, mas acreditamos na promessa que o Senhor fez e sabemos, Pai, que não estamos sozinhos. Aqueles discípulos naquele caminho de Emaús, por algum momento, Senhor, na sua trajetória, eles achavam que estavam sozinhos, que estavam desamparados, mas o Senhor estava com eles a todo momento, Senhor. E o Senhor é o Deus que está conosco em cada momento, em cada segundo, em cada passo, Senhor Jesus. Por isso nós te louvamos. Nós cremos que o Senhor é o único que pode responder às nossas petições. Nós cremos que o Senhor é o único que pode mudar as nossas histórias. Nós cremos que o Senhor é o único que pode fazer o impossível, Jesus, acontecer na nossa vida. Então, nesta noite, abraça o teu povo. Renova o teu povo. Nesta noite, derrama no teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, Senhor. Nesta noite, entra onde nós não podemos entrar. Faz o que nós não podemos fazer, Jesus. Porque tem coisas que só o Senhor faz. E quando o Senhor faz, é bem feito, é perfeito, é lindo, Jesus. Então, muito obrigado nesta noite. Visita cada enfermo, Jesus. Visita nesta hora aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de resposta, aqueles que necessitam de milagre, aqueles que necessitam de uma renovação nesta hora. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoe cada um de uma forma especial. Abençoe a vida de Laura, Senhor, a vida de Braia. Abençoe a vida, Senhor, do pastor Jefferson. Abre portas, derrama da tua graça, da tua unção, a cada dia mais do teu entendimento da tua palavra, Jesus. Abençoa o ministério, comunidade cristã, casa da noiva. Vem, Senhor, levantando a cada dia mais, Pai, mantenedores para este ministério, para o projeto missionário, para os missionários que estão no campo, visita eles também neste momento, pastor Tiago, missionária Suzane, seus filhos, Jesus, abençoe a tua família poderosamente. Abençoa a vida da missionária Fátima Costa, Jesus. Abençoa a vida das nossas
especial. Eu creio que o Senhor pode mudar situações. Eu creio que o Senhor pode fazer algo novo, Senhor, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abre portas, Senhor. Visita os celeiros, Pai querido, nesta hora. Visita as empresas. Abençoa. Continua, Senhor, com tua mão estendida, abençoando a cada dia mais. Veja tuas filhas neste momento que estão conosco nesta live, teus filhos. Jesus, eu te apresento, Senhor, minha amiga Fernanda, o seu esposo, irmão Souza, a sua casa, o seu lar. Jesus, abençoe poderosamente. Tu és o Deus que está com tua mão grande e forte estendida, trabalhando e operando milagres. Em nome de Jesus. Veja a vida da nossa irmã Mirte, Senhor. Continue com tuas mãos estendidas sobre a vida da tua serva, Jesus. Continue trabalhando do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, Jesus. Dando vitória, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Abençoa a vida da irmã Rafa, Senhor. Continue dando saúde à tua serva. Continue mantendo ela de pé, Senhor, para a glória do teu santo nome. Toca do alto da cabeça, Senhor, a planta dos seus pés, fazendo algo novo, fazendo algo grande, em nome de Jesus. Veja todas as irmãs que estão conosco nesta live, Jesus. Abençoe essas irmãs amadas e queridas. Veja os grupos de oração, Senhor, nesta hora. Jesus, como somos gratos pela vida de cada um nesta hora e neste momento, Senhor. O Senhor é o Deus que cura da depressão. O Senhor é o Deus que cura da ansiedade. O Senhor é o Deus que cura do câncer. O Senhor é o Deus que cura de doenças impossíveis, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Nos dá um restante de culto abençoado para a glória do teu santo nome. Eu creio que o coração das tuas filhas e dos seus filhos já estão preparados para receber a tua preciosa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém nesta noite? Aleluia. Bom estarmos aqui. Bom é podermos ter esse acesso ao nosso Deus. É falarmos com Ele e Ele ouve e Ele responde a nossa oração. Responde a sua oração. Então não se preocupe, porque Deus ele vai agir em seu favor, em nome de Jesus. Eu queria convidar você nesta noite para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Ele tem uma palavra para você nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 21. Nós vamos ler apenas 3 versos dessa passagem bíblica. Aleluias. Glória a Deus. 2 Samuel, nós vamos estar lendo 2 Samuel, perdão. 2 Samuel 21. Apenas 3 versículos da palavra do Senhor. 15, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças, por estar muito cansado. E Isbi-Benob, descendo de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze, cuja ponta pesava 3,6 kg. Cuja ponta dessa lança de bronze
pesava 3,6 kg e tinha a intenção de matar Davi. O 17, mas Abisai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso, os soldados de Davi disseram-lhes: o Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Aleluia. Diga amém por esta palavra. Glória a Deus. E eu já queria dizer para você nesta noite o tema da nossa mensagem de hoje, que é livres pelo valor. Você é uma lâmpada, por isso haverá um grande livramento na tua história. Livres pelo valor. Você é uma lâmpada e por isso haverá um grande livramento na tua história. Glória a Deus, aleluia. E eu já queria começar esta mensagem dizendo o seguinte, que a amizade é difícil de se encontrar. Relacionamentos são difíceis de construir. Nos dias atuais, estar sozinho ou caminhar sozinho tem sido a escolha de muitas pessoas. Por causa de quê? Das decepções que viveram. Porque é quase impossível, ou é impossível, você querer novamente alguém na sua vida, um amigo, uma amiga, que já lhe decepcionou, que já trouxe dores para você. Aí você fica cauteloso em ter amizades, em se entregar a essas amizades, em se abrir com essas amizades, porque nos dias de hoje está muito difícil e quase impossível. Raramente você vai ouvir alguém dizer: eu tenho um amigo fiel. Eu posso dizer, e você pode, porque temos a Cristo, mas estamos falando de pessoas terrenas aqui. Tem um amigo que está comigo todo o tempo. Algumas pessoas que têm, mas raramente você encontra pessoas que falem isso. Porque quando conversamos com grupos de pessoas, eles não têm um amigo. E quer ver amigo é quando você precisa. Quer ver amigo é quando você está numa situação difícil. Você é difícil de encontrar um amigo. Mas vamos seguir com a mensagem. E Deus vê a falta de amigos e sabe que caminhar sozinho pode parecer uma opção. Mas Ele também sabe abraçar, fortalecer e restaurar a alma, dando esperança de encontrar na caminhada com Jesus pessoas santas, sérias e, acima de tudo, sinceras, para ajudar no caminho para o céu. Davi, ele teve a alegria de conviver com pessoas e com muitas pessoas ao longo da sua vida e conseguiu construir bons relacionamentos e grandes amizades. Apesar de alguns fracassos vividos na sua caminhada e dentro da sua própria casa. Os filisteus, como de costume, decidiram guerrear contra Israel. E era costume dos filisteus fazer isso. Tudo se resolve em guerra. Vamos para a guerra. Vamos atacar a guerra. E não tinha outra palavra na boca dos filisteus a não ser guerra. E Davi já estava cansado e mais fragilizado pela jornada da vida e pelas muitas batalhas que Davi havia enfrentado. Foi justamente
numa ocasião dessas, ou nessa fase, que os filisteus se levantaram contra Israel. E se levantaram novamente, não para passear, não para ter paz, mas sim para guerrear contra Israel. E essa peleja era diferente das outras que Davi já tinha enfrentado. Porque entre os filisteus havia gigantes. Não por causa dos gigantes, porque, como você lembra e conhece, Davi começou a sua trajetória derrubando o gigante, Golias, e você sabe disso. E parentes daquele antigo gigante, como acabei de falar aqui para você, que Davi enfrentou lá no comecinho da sua trajetória, quando era apenas um menino. É importante guardar isso no coração, para não dormir espiritualmente nesses dias, mas se posicionar em oração. E eu queria já perguntar a você: você tem se posicionado orando, jejuando? Mesmo no decorrer do seu dia, tire 2 horas, 3 horas, meio-dia, para estar guerreando no jejum e na oração. Por quê? Porque nossos adversários lutaram contra nós na juventude e continuarão lutando até a velhice. Alguns gigantes foram vencidos lá no passado, mas outros ainda lutam hoje e tentarão lutar até o fim da nossa jornada nessa terra. Cada um sabe qual é seu gigante. E todos nós temos um gigante para vencer, para guerrear, para lutar. Mas temos que nos posicionar. Mas também eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Deus esteve com você lá no começo da tua trajetória, no começo da caminhada. Ele cuidou de você durante toda a sua juventude. Ele continua cuidando de você agora. E Ele continuará cuidando até o fim dos seus dias. Eu estou declarando que Ele, o Senhor, Jesus, Ele estará com você até o último dia da sua vida, em nome de Jesus. Não temas os inimigos, não temas afrontas, não temas gigantes do passado, nem também os do presente. Deus, Ele sabe resolver todas essas coisas. Porque uma coisa eu sei, Ele sabe trabalhar, viu? E sabe trabalhar por aqueles que Ele o ama. Os filisteus atacaram Israel. E um dos seus principais alvos era quem? Era o rei Davi. Um gigante chamado Esbi-Benob se levantou contra Davi. E foi nos dias que Davi estava cansado, viu? Davi estava cansado das guerras, das batalhas, das pelejas. Aí a Bíblia diz, onde nós lemos que Isbi-Benob, ele se levanta contra Davi. Esse gigante era diferente de tudo que Davi já havia enfrentado. Porque as guerras que Davi enfrentou foram tantas, e cada uma diferente da outra. E diz que essa agora era diferente de tudo que Davi já havia enfrentado. O perigo era tão grande que o texto nos leva a entender que Davi corria sério risco de morrer.
por conta desse gigante que estava atrás de Davi. Esse gigante era diferente em sua força física, em sua estratégia de guerra e também no seu armamento. No verso 16, diz que ele possuía, aleluias, uma lança. Vamos ler? E Isbi-Benob, descendo de Rafa, um gigante que usava um tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze, cuja ponta, isso era a ponta da lança, ela pesava 3,6 kg. Uma arma capaz de atingir a distância pelo seu peso. Nem toda batalha acontece de perto. Muitas vezes os ataques vêm de longe e atingem os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções. Nem toda batalha acontece de perto. Então, primeiro, ele tinha o quê? Uma lança. O que é que esse gigante ele tinha? Ele tinha uma espada. E ao lutar contra Davi, ele sabia que sua espada poderia desarmá-lo diante do cansaço que se encontrava Davi. E diante do cansaço que Davi vivia naquele momento. O gigante acreditava que poderia derrotá-lo facilmente pelo cansaço e pelo momento que Davi ele se encontrava. Mas eu quero afirmar algo aqui nesta noite. Os nossos gigantes também estão armados. Seus adversários possuem ferramentas para tentar atingir você. Algumas estão esperando que você se entregue ao cansaço para poder derrubá-lo ou derrubá-la. Outros esperam que você desanime, perca as forças, se entristeça diante das más notícias para poder destruí-lo ou destruí-la nesta noite. Aqueles também que aguardam você baixar a guarda, se entregar para apagar a história da sua família. Isso é muito sério. A esses gigantes, a esses adversários que ficam na espreita, querendo uma oportunidade para nos destruir. Mas Deus está vendo tudo isso. E uma coisa eu quero dizer para você nesta noite. Deus, ele não permitirá que você seja vencido por essa luta. Eu vou dizer mais uma vez. Deus, ele não permitirá que eu e que você seja vencido por esta luta. Ou seja vencido nesta luta. Nós já cantamos aqui que nós vamos vencer. Nós já cantamos aqui que ele permitiu sim o vento, mas ele para o vento. Ele permitiu a tempestade, mas ele para a tempestade. Ele já disse aqui, nós cantando, ministrando, que o barco ele não afunda se Deus não quiser. Dê um glória a Deus por isso. Glória! Aleluias! Isso é muito sério. Esta palavra é verdadeira. Aleluias! E ao observarmos esse texto onde nós lemos, vemos que Davi, que corria risco de morte, escapou e saiu com vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas eu quero te perguntar, por que Davi escapou? Davi escapou porque Deus não o deixou sozinho. E eu queria que você
fosse tomando esta palavra, troque o nome de Davi e coloque o seu nome. Deus não deixou sozinho. E por que Deus não deixou sozinho, missionária? Deus não deixou sozinho porque Davi, ele tinha valor. Eu quero dizer, você tem valor para Deus nesta noite. Aleluia. E como Deus livrou Davi, missionária? Primeiro, Deus livrou Davi pelas sementes que ele plantou. Quando ninguém conseguia enfrentar Golias, e eu comentei agora há pouco sobre isso, e quando ninguém conseguia, nem os fortes guerreiros de Saul, nem aquele exército todinho de Israel conseguiu vencer e enfrentar Golias. E quando ninguém conseguia enfrentar Golias, em 1 Samuel, no capítulo 17, Davi lutou pelo povo de Deus. Ele lutou pelas famílias, ele lutou por sua casa, ele lutou por seus amigos. Ele permitiu que Deus o usasse para ser bênção na vida de outras pessoas. Aleluias. E agora, aquele que lutou contra o gigante dos outros, ele encontra pessoas lutando contra os seus gigantes. Segundo, Deus livrou Davi através de um amigo que ele levantou. E eu ainda acredito e creio que Deus sim, ele tem um amigo, ele tem uma amiga, ele tem uma pessoa certa em que você pode confiar, em que você pode conversar, e amanhã a rua, os jornais, revistas não vai estar lá, porque foi o amigo e a amiga que o Senhor ele preparou. E quando o gigante estava prestes a matar Davi, nós lemos aqui no versículo 17, Abisai chega. Quem era Abisai? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele sabe livrar por meio de mãos mais fortes que as nossas. Deus sabe livrar através de pessoas que possuem recursos que nós não temos. Você crê? Diga glória a Deus. Glória! E eu estou declarando nesta noite que Deus levantará mãos amigas. Quando eu falo de mãos, é mãos mesmo, viu? Mãos amigas, que significa pessoas. Mãos amigas para socorrer você. Você pode estar fraco, você pode estar fraca, mas há intercessores orando por você. Eu vou repetir. Há intercessores orando por você. Você pode estar no chão, mas existem mãos que possuem chaves para abrir portas, e eu creio sim que é possível. Você pode estar com medo de perder oportunidades, mas Deus, ele continua movendo pessoas para sinalizarem milagres. Aleluia, glória a Deus. Glória! Aleluias. Deus tem gente preparada para ajudar você. Vai recebendo esta palavra em nome de Jesus. E terceiro, Deus livrou Davi pelo seu grande valor na sua geração. Ouça, talvez você não seja, eu quero que você ouça bem mesmo. Talvez você não seja, não sinta ou não reconheça o seu valor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem valor. Eu estou dizendo para mim mesmo.
Lucivânia, você tem valor. Braia, você tem valor. Laura, você tem valor. Fernanda, você tem valor. Mirtes, você tem valor. Rafa, você tem valor. Irmã Cátia, você tem valor. Irmão Souza, você tem valor. Missionária Fátima Costa, você tem valor. Pastor Gerson Santos, você tem valor. Igreja do Senhor, você tem valor. Aleluia! E seu valor diante de Deus, eita Jesus, não está no que você possui. Peraí, missionária, você não vem com essa palavra agora sim? Porque eu conheço pessoas, e conheço pessoas que acham que o valor delas é no que elas têm. Já diz alguém, cascalho que tem. No cascalho que tem. Nas coisas que tem. Mas eu quero dizer para você, seu valor diante de Deus não está no que você possui, mas sim quem você é em Deus. E também conheço pessoas que têm, mas parece que não tem. Porque está firmado em Deus. Mas o seu valor não está firmado no que você tem, e sim em quem você é. Davi, ele tinha um trono, mas não foi por isso. Davi, ele tinha ouro, mas também não foi por isso. Davi, ele possuía terras, mas não foi por isso também não. O valor de Davi estava diante de Deus, em quem Davi era diante desse Deus poderoso. Depois de vencer o gigante, Abissai, ele disse algo a Davi. Abissai disse a Davi: você não irá mais para a batalha, Davi, para que a lâmpada de Israel não se apague. Lá no verso 17 nós vemos isso. Você é livre pelo valor que você possui. Eu estou falando com você mesmo que está aí. Você é livre pelo valor que você possui diante de Deus. Sua oração tem valor. Suas sementes têm valor. Suas mensagens têm valor. Sua presença tem valor. Seus conselhos têm valor. Você é a lâmpada de Deus onde está. Mas missionária, a senhora está aí do outro lado, não sabe como eu estou, nem onde estou. Mas eu estou dizendo a você, independente, você é lâmpada de Deus onde você está. Você é lâmpada de Deus para a sua esposa. Você é lâmpada de Deus para o seu esposo. Você é lâmpada de Deus lá na sua escola. Você é lâmpada de Deus na faculdade. Você é lâmpada de Deus no seu trabalho. Você é lâmpada de Deus no seu comércio. Você é lâmpada de Deus aonde você chegar e onde você estiver. E nenhuma investida do inimigo conseguirá apagar aquilo que Deus acendeu. Já disse que é impossível esconder a luz, a claridade de uma candeia. Mesmo que você coloque ela embaixo da cama. Candeia, ou um candeeiro. Eu ainda sou da época que peguei candeeiro, colocava o gásinho lá com chumaço de algodão e você ia para todo canto dentro de casa com essa luzinha acesa. E era impossível esconder que você estava andando, porque a lâmpada da candeia estava acesa. Então você é essa lâmpada que alumia, que traz clareza, a lâmpada de Deus. E você tem valor, e por isso não ficará sem provisão. Dê glória a Deus por isso.
você não ficará sem provisão. Já estarei terminando. Tenha só um pouco de paciência. Você tem valor. Eu queria que você repetisse isso comigo. Coloque a mão no seu coração e diga: eu tenho valor. Eu tenho valor. Você tem valor. E por isso, você receberá mais vida, graça e força para desfrutar das grandes bênçãos que ainda você alcançará. Glória a Deus. Confie. Há um livramento, porque você tem valor diante de Deus. Lembre-se de Esther. Quando o cerco se fechou contra os judeus, você conhece a história. Conforme lemos lá em Esther, no capítulo 4, Mordecai mandou avisar a rainha que a situação era de morte para o seu povo. E o decreto foi de morte, para que todos os judeus fossem mortos. Mas, mesmo sendo rainha, Esther se sentiu pequena e impossibilitada de acessar a presença do rei. E você conhece? Porque não se podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Pois só poderia entrar lá se fosse chamada. Então, Mordecai lhe disse o seguinte: quem sabe se para um tempo como este chegaste ao reino. Eu quero dizer para você que Deus, Ele sabe agir. Deus, Ele sabe livrar. E o que Mordecai ele estava dizendo era: Esther, você tem valor, Esther. E Deus a levantou para este tempo. Que tempo, hein? Que tempo difícil Deus levantou Esther. Um tempo onde havia um decreto de morte para todo o povo judeu e Esther era judia. Por isso ela se sentiu impossibilitada e pequena para ir diante do rei. Mas Mordecai disse: Esther, você tem valor? E Deus ele te levantou para este tempo. E quando Esther entrou na sala ou na presença do rei, Deus começou a mudar toda aquela história. Eita, glória a Jesus. Você está entendendo a palavra nesta noite? Quando Esther entrou na presença do rei, Deus começou a mudar. A mudar toda a história. Da mesma forma, Deus livrará você pelo valor que existe sobre a sua vida. Aleluia. Foi Deus quem levantou nesta casa, nesta família e neste trabalho. Ele honrará, Ele o tirará desse sufoco. Eu vou repetir: Ele o honrará. Deus te tirará desse sufoco. Ele abrirá portas. Ele exaltará o seu nome sobre a tua vida, em nome de Jesus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque você não cairá nas mãos de quem trama o mal. Aleluia. Não, você não cairá nas mãos, mas Deus agirá. E nem nas mãos dos gigantes que se levantar contra você. Deus o livra hoje. Deus o livra hoje. Você, eu quero repetir, você é uma lâmpada de Deus no
tempo de hoje. Glória E a Deus, Deus. Ele te levantou para esse tempo. Não te preocupas. Não te preocupas. Que nesse tempo, veja, Esther foi levantada num tempo muito difícil. Esther foi levantada num tempo onde havia um decreto de morte. E Esther se sentiu pequena e impossibilitada. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus, Ele viu o seu valor e Ele te levantou para este tempo mesmo, esse tempo da luta, este tempo da prova, este tempo de ondas, esse tempo de tempestade, porque Ele viu o seu valor. Você é lâmpada de Deus e Deus agirá por você em nome de Jesus. Em nome